Oi, meus queridos, professora Cíntia de novo. Nossa segunda aula do segundo bimestre e o tema é conhecendo mais sobre os polígonos. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livro didático de vocês, das páginas 16 a 20. Polígonos. Vocês já ouviram falar? O que são polígonos? Observem as figuras aí. O que vocês veem? Figuras geométricas, né? Pois então, polígonos são formas geométricas planas, ou seja, aquelas figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Um polígono é uma figura fechada com lados. A palavra polígono é de origem grega e significa muitos lados ou ângulos. Então, por isso, poli significa muitos e gonos significa ângulos. Muitos ângulos. Falando nisso, vamos lembrar que um polígono pode ser classificado como regular ou irregular de acordo com as medidas dos seus lados e ângulos. Ele é regular quando suas medidas dos lados e ângulos são iguais. E ele é irregular quando há medidas de lados e ângulos diferentes. Vamos lembrar um pouquinho sobre os ângulos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua abertura. Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Ângulos menores que o ângulo reto são chamados de ângulos agudos. E ângulos maiores que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. Observem aqui os três ângulos que a professora vai mostrar. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, 60 graus, tem menos que 90 graus. E o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, 145 graus no caso. Então, as figuras geométricas também podem ser classificadas de acordo com os seus lados e ângulos. Vamos começar vendo sobre os triângulos. Então, o triângulo é a menor figura geométrica plana, tem 3 lados. O próprio nome já diz, triângulo, 3 ângulos. Então, de acordo com os lados, nós podemos ter um triângulo equilátero, um triângulo isósceles ou um triângulo escaleno. Vamos ver o que significa cada um. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados com a mesma medida. O triângulo isósceles, a palavra iso já quer dizer igualdade, ou seja, ele tem 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno é aquele triângulo que tem os 3 lados diferentes. Eles também podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos. Por exemplo, um triângulo que apresenta um ângulo igual a 90 graus, que é o caso do ângulo A desse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é aquele ângulo que forma o L, tá? É um ângulo reto, é um triângulo retângulo. O triângulo acutângulo é aquele que apresenta os ângulos menores que 90 graus. E o triângulo que apresenta um ângulo maior que 90 graus é o obtusângulo. Então, nós temos 3 classificações de acordo com as medidas dos lados e 3 classificações de acordo com as medidas dos ângulos. Não vamos confundir, tá? Com relação aos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. Com relação aos ângulos, nós temos o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Falando sobre polígonos, nós temos aqueles que têm 4 lados, ou seja, os quadriláteros, certo? Retângulo, quadrado, losango, trapézio e o paralelogramo. Então, nós temos esses 5 tipos de quadriláteros. Outros polígonos, o nome vai ser de acordo com a quantidade de lados. Exemplos. O pentágono tem 5 lados, por isso o prefixo penta, 5. O hexágono ou hexágono tem 6 lados, hexa,
significa 6. Heptágono é aquele que tem 7 lados. Octógono, aquele que tem 8 lados. Eneágono é aquele que tem 9 lados. E o decágono é aquele que tem 10 lados iguais. No caso, os polígonos regulares, aqueles que têm as medidas iguais, tá? Nós temos ainda o undecágono, que tem 11 lados, o dodecágono, que tem 12 lados, o icoságono, que tem 20 lados. E quando eles têm 13, 14, a gente diz polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, certo? Nós temos uma atividade lá na página 17 do livro, que é para vocês marcarem os pontos para formar os polígonos. Por exemplo, a figura A vai ser formada pelos pontos traçando com as coordenadas que tem ali, ó. 1 e 1, você vai marcar o primeiro pontinho. 1 e 3, você vai marcar o segundo pontinho. 5 e 3, você vai marcar o terceiro ponto. 5 e 1, você vai marcar o quarto ponto. E 1 e 1, você vai formar o quinto ponto, certo? E daí você vai ligar esses pontos. As sequências estão indicadas com pares ordenados. Vamos lembrar que nós tivemos esse conteúdo lá no primeiro bimestre. Ali tá pedindo, primeiro considere a posição na horizontal e depois o da vertical. Ou seja, o primeiro número que aparece dentro do parênteses é o número da linha horizontal. E o segundo número é o número da linha vertical. Então, vocês vão localizar esses pontos, vão marcar com lápis e vão ligar esses pontos com a régua, formando os polígonos. Vai ficar desse jeito aqui. Ó, figura A, figura B, figura C, figura D, figura E, F e G. Então, lá na malha quadriculada da página 17, vocês vão desenhar esses polígonos, lembrando que façam a lápis e com o auxílio da régua, ok? Até mais!